sei se você é fotógrafo ou fotógrafa, mas eu sei que se você está aqui é porque você gosta de fotografia e eu sei que hoje o Fotoprosando vai fazer você salivar, porque hoje eu vou conversar com Daniel Prates, fotógrafo especialista em fotografia de gastronomia. Daniel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Cara, pra gente é uma honra muito grande receber você aqui. E já vou adiantar que a minha relação com você é uma relação de prazer e de dor, porque receber uma fotografia daquela no feed, uma dessas tuas fotografias no feed na hora do almoço ou em qualquer momento de fome é uma crueldade, cara. Ô, rapaz. Seja bem-vindo. Foi sem querer querendo. Não, eu que agradeço o convite. Sempre um prazer estar com você, meu professor, fotógrafo que eu admiro demais. E aí, tudo que você me pede, eu podendo, tô aqui. E aí, desculpa aí, né, pela foto de comida gostosa na hora do almoço, mas ninguém é perfeito e a vida é assim. É isso. Cara, antes de a gente começar a conversa, eu queria dar um alô para os nossos patrocinadores. São empresas que apoiam o nosso projeto, então vale a pena dar uma moral para a galera aí. Então, Escola Pernambucana de Fotografia, nossa parceira, Escambo Fotográfico, locadorafotográfica.com e Recife Image. Daniel, seja bem-vindo. Eu queria começar esse nosso papo com uma pergunta que é protocolo para todo mundo que vai sentar nessa cadeira. Sim, senhor. Como foi que a fotografia entrou na sua vida e quem era Daniel antes da fotografia chegar? Vamos lá. Começando do começo, eu sou formado em letras, né? Fiz letras na UPE e eu sou formado professor português e inglês, e sempre trabalhei com inglês. Então, de 2006 até 2018, eu dei aula de inglês. Passei aí por várias escolas conhecidas e tudo. E foi isso, né? Sempre dei aula de inglês e tudo, mas aí quando foi... Sempre gostei de fotografia. Sempre curti, né? Quando assim, comecei a ter acesso, né? Nas câmeras digitais, não sei o quê. Eu sempre curti. E aí, quando foi em 2014, foi a primeira vez que eu fui pra fora, a segunda vez, na verdade, que eu fui pra fora, e a gente já foi com um pensamento de comprar uma câmera legalzinha lá, né, porque eu sabia que ia ser mais barato e tudo, então a gente meio que separou um dinheirinho assim, pra dizer, vamos tentar... Mas era no espírito de turista ainda. Sim, sem total. pretensão nenhuma. Só que aí, como eu já gostava de tirar foto, né, com o celular que tinha na época, com as câmeras, era uma oportunidade de, ter uma câmera melhorzinha, né, pra explorar mais. Pronto. E aí, a virada ela foi muito rápida, na verdade, porque quando eu comprei essa câmera, que voltei, essa viagem foi em janeiro, e um amigo meu ia casar, acho que em março, abril. E eu, por acaso, conhecia os fotógrafos que iam fazer as fotos do casamento dele, né? Porque eu já seguia os fotógrafos, já era meio inteirado. Eu trabalhei com uma professora que ela era fotógrafa também. Então, talvez tenha sido o meu primeiro contato, assim, com, tipo, alguém que faz foto, né? Ela fazia casamento no tempo. Qual o nome dela? Priscila Câmara, parceiraça. Um beijo, Priscila. E aí, foi a primeira pessoa, assim, que eu acho que eu conheci, que trabalhava com isso, e aí, através dela, fui conhecendo outros, né? E ela ia ser assistente desses fotógrafos. E aí eu, falei com os caras, bicho, eu vou estar de convidado nesse casamento, comprei a câmera agora, queria ver se eu podia ficar com vocês ali e tal. Aí, Pedrinho, né, que era o Pedro, ele disse, não, pode ir, fica com a gente lá, a Priscila vai estar com a gente e tal, aí tu fica lá com a gente te ajuda, massa. E aí eu fui, né, levei minha câmera e fiquei, né, meio convidado. Que ousadia, hein, Daniel? Que ousadia. Muita ousadia. Mas era porque eu sabia que eu não tinha responsabilidade nenhuma. Eu conheci os noivos, e eu falei com eles também, né, eles disseram, não, pode ir, de boa. E conheci os fotógrafos, então eu não vou atrapalhar ninguém, né? Meu cuidado era não vazar na foto de ninguém, não atrapalhar, ajudar como eu conseguisse, né? De precisar pegar alguma coisa, sei lá, eu tava lá. E aí pronto. E aí fiquei com a minha câmerazinha pra lá e pra cá. Era uma Canon Super Zoom SX50. E eu fiquei pra lá e pra cá com ela e tal. Pronto. E aí essas fotos eu mandei por esse meu amigo, né? E aí a resposta dele foi, meu irmão, velho, as fotos estão muito boas. Muito boas, fui fazendo nada a ver aqui, um pedaço. Agora, de fato, eu sempre tive
não sei se era um olhar diferente, mas era uma coisa de pegar coisas... Uma sensibilidade, Era, pronto. Tipo, eu fiz uma foto, por exemplo, da noiva, ela ia cortar o bolo, aí tem uma foto dela espelhada na mesa, porque a mesa era de espelho, eu fiz a foto da mesa pra ela, sabe? Umas coisas assim. E aí ele fez, não, pô, minha família olhou aqui e pensou que eram as fotos do fotógrafo. Eu disse, não, pô, tu é doido, é. Agora veja o que é o fotógrafo ir lá fazer as fotos sem a pressão comercial, né, cara? Total. Sem a responsabilidade de ter sucesso no negócio, e você fotografa muito mais leve. Com né? certeza. Muito Talvez mais tranquilo. se eu tivesse mais conhecimento ou fosse da equipe, eu muito provavelmente não ia fazer aquelas fotos, né? Que só fui fazendo. E pronto. E aí esse meu amigo Caio foi a primeira pessoa que disse, tu devia investir nisso. Eu acho que tu tem talento pra esse negócio de fotografia, velho. Tu, pô, ficaram boas as fotos e tal. E teu amigo fotógrafo ficou de boa com isso? Eu não sei. Eu não soube depois, não. Nunca mais encontrei Mas na acho vida. que sim, né? acho que se ele ainda me segue lá e na conversa, tá suave. Pronto, aí a partir daí, esse cara, será, né? De repente, pode ser uma extra aqui, alguma coisa, eu gosto mesmo. Foi quando eu comecei nos YouTubes e tudo, procurando alguma referência, alguma coisa para estudar, para aprender. E fui indo, assim. E aí, de fato, as coisas aconteceram muito rápido, assim. Muitas coisas de oportunidades, de trabalho, de Mas então, pessoas. quase que a gente te perdia pra fotografia de casamento. Rapaz, eu acho que não. Não chegou a encantar, Não. mesmo assim, não. Pelo Em contrário. fotografia de casamento tem um pouco de fotografia de gastronomia, porque Tem. ali no evento, você tem que fotografar também os pratos, né? A decoração. Inclusive, os assim, né? doces e tal. Quem foi meu aluno de fotografia aqui na escola vai lembrar, como eu sempre falei muito bem, da fotografia de casamento, né? Como eu gosto, só que não. Mas, de fato, evento em si nunca foi algo que me encantou, assim. Eu acho que é uma coisa que eu não acho que eu tenha sensibilidade para isso. Não é uma coisa que é diferente de um prato, que enquanto ele estiver ali eu fico tentando ver outra coisa, mudo luz e tal. Para eventos eu nunca tive tanto. Seu primeiro cliente discorda de você. Né? O cara gostou mais das tuas fotos do que das fotos da galera. Ei, calma, não foi assim. Ele não tinha recebido as do fotógrafo antes. Ah, tudo bem. As minhas foram o primeiro, não faço não. Foi o primeiro. Por isso que eu disse, não, calma, não tem nada a ver isso aí. Tô querendo plantar discórdia aqui não. Viu? Mas eu acho que nem ele esperava que, né, ia ter um resultado daqueles. E, velho, eu no tempo eu editava foto no Picasa. Tinha um Picasa lá no computador. Então, tipo, minha edição era meter amarelo e meter saturação. Saturação não, contraste, sei lá. Eu fazia umas coisas lá e é isso aí. E pronto. E aí nas viagens eu sempre tirei muita foto e tudo. Era essa coisa, né? No tempo, a minha esposa ela ficava meio braba porque eu queria tirar foto do passarinho, da calçada, sei lá o quê. Ela tira foto da gente, nem parece que a gente tá na viagem. Eu disse, mas a minha cara todo mundo já conhece. Eu quero mostrar as coisas aqui que eu quero olhar e me lembrar, né? Mas é isso. E aí sim, isso foi 2014. E 2015 ali foi quando eu comecei de fato a dizer, não, peraí, eu quero isso aqui. Aí eu vendi essa câmera antiga. Comprei a 60D. Tinha alguém anunciou no Facebook, uma coisa assim, aí tipo, deu pra comprar no tempo. 60D com uma 1835, uma tocha Master 150 lá e pronto. E aquele softbox de arame insuportável que você tem que montar e desmontar, que tô com ódio dele lá. Pronto. E aí foi quando eu comecei a gostar de fotografia e começar, tipo, querer fazer algumas coisas. Era interessante porque a tua trajetória é uma trajetória que parece relativamente recente, porque são o quê? 8 anos de envolvimento com fotografia, ser mais criteriosa. Sim. E em 8 anos construir a carreira que tu tá construindo, com as aptidões, com a excelência que tu tem na fotografia de gastronomia, Obrigado. me parece que tu anda muito acelerado. Mais do que a média. Sim. Teve uma coisa engraçada. Aqui eu já estava na escola, né? E um aluno meu de inglês, ele era aluno da escola também. Tipo, ele tinha sido meu aluno há alguns meses atrás, antes, e estava fazendo fotografia aqui. E eu fui substituir alguém. Não sei se foi tu ou foi algum outro professor que não pôde ir, tipo, de tarde. Eu dava aula à noite. E aí disseram, Daniel, a gente precisa de alguém. Eu disse, não, eu posso ir. E aí esse aluno, ele chegou e disse, não, eu te conheço. Teacher? Eu disse, aí, Matheus, tudo bom? Aula de inglês, curso de inglês aqui. E ele disse, gente, mas tu dava aula? Eu disse, não dou aula ainda. Mas tu
tá dando aula de fotografia? Eu disse, não, eu sou fotógrafo agora. Aí ele disse, cara, como assim? Tipo, agora há pouco tu não tinha nada a ver com fotografia e era meu professor de inglês e tu já tá dando aula de fotografia, do tipo assim, não só tá fazendo fotografia, como tu já trabalha, já ele abriu o Instagram e ele, oxi, pô, como é que pode? Eu digo, olha, realmente eu demorei pra vir, mas eu vim de uma vez. Na hora que eu botei o pé dentro, foi sem freio, né? Então, realmente sempre fui muito interessado de estudar, de aprender, de conhecer as pessoas, de saber tudo que eu pudesse saber e tudo. E realmente foi uma coisa que me encantou e depois que eu vim, né? Especialmente fotografia tem muito disso, né? Você tá ali, se envolve um pouquinho, quando você vê, você não consegue mais sair de dentro dela, né? Exatamente. Eu acho que a maioria das histórias dos fotógrafos tem um pouco disso. Assim, eu era, sei lá, qualquer outra coisa e fui me envolver porque dava prazer, fotografia é uma atividade que dá muito prazer, você começa a querer fazer o tempo todo, aí quando você vê, as pessoas já estão lhe convidando, querendo pagar para você fazer aquilo. Então, é uma trajetória muito comum e a tua me parece que também seguiu por esse norte. Agora, ter se tornado professor de fotografia, eu acho que foi também um caminho natural para tu, porque tu já tinha uma familiaridade com sala de aula. Eu acho que a gente até se conheceu por ocasião da gente trabalhar na mesma instituição. Eu era professor de informática, virei professor de fotografia. Tu era professor de inglês, virou professor de fotografia também, né? Exato. A gente tem uma aptidão para sala de aula e qualquer coisa que a gente dominar, assim, seja lá qual for o campo, provavelmente a gente vai conseguir levar aquilo para a sala de aula com alguma facilidade. Eu acho que contigo foi assim também, né? Sim, com certeza, com certeza. E assim, quando recebi o convite, para mim foi uma surpresa, na verdade, né? Por conta disso, eu disse, cara, eu sou novo na fotografia para dar aula, assim. Mas massa. E eu vi como uma grande oportunidade de aprender, né? Porque a gente como professor sabe que na hora que eu chego na sala eu tenho que saber do que eu estou falando para poder passar para as pessoas ali. E de fato foi. Tipo, o meu conhecimento teórico, né? De conhecer fotógrafos e técnicas e coisa que às vezes a gente faz, e eu fazia muito por conseguir fazer, né? Eu via alguém fazendo, fazia igual, eu vi no YouTube uma coisa, mas é diferente de você parar e sentar e entender como aquilo funciona. E tudo, e com certeza, foi um período bem bom, assim. Como foi que a fotografia de gastronomia, especificamente, começou a te aperrear? Cara... Começou a te inquietar. É engraçado, porque essa história, ela deu uma volta agora, né? Que quem me apresentou para fotografia de gastronomia foi um grande amigo meu, que é o Hugo Eli Rimas, que também é fotógrafo de comida e tal. O pai dele tem um restaurante, né? Ele tem restaurante há muitos anos. E o Hugo, ele é fotógrafo e publicitário. E ele fazia o material do pai, né? As fotos e as peças e tal. E ele estudou com a minha ex-mulher. E no tempo, eu conheci ele através dela. Assim, tem um amigo meu que é fotógrafo também, não sei o quê. Na verdade, verdadeira, eu conheci o Hugo porque, há uns anos atrás, eu quis ter uma marca de roupa. Eita, essas histórias a gente só vai ouvir aqui, hein? Eu e um amigo, a gente começou a fazer camisetas e tal, que esse meu amigo era designer, né? Ele fez, não, pô, eu desenho e tal, eu discutia as ideias, desenhava e eu vendia essas coisas. E esse meu amigo Hugo também tinha uma marca de camisa, né? Ele surfava, não sei o que. Qual era o nome da tua marca? Era D3. D3 Creative. Tem um detalhe importante, que era uma marca de camisetas gospel. Era nada. Era. Olha aí. Eu fui da igreja um tempão. E aí era D3, porque era Daniel, Denis e Deus. D3 Creative. Uma tríade ali pesada, hein? Mas foi legal. A gente não vendeu muito. Não, a gente vendeu um... Tem uns povos por aí que deve ter umas D3 aí ainda. E o Hugo tinha também uma marca de camisa já adiantada, já pra frente. Aí ela disse, tem esse amigo meu que estou comigo, que tem uma marca também, vê se ele pode te ajudar. Foi quando eu conheci o Hugo. E a gente ficou amigo, se falava sobre isso, e aí quando ele soube que eu tava fotografando, ele falou, vou estar lá no meu pai hoje e tal, quiser chegar lá, leva a tua câmera pra gente treinar, isso aqui, trocar uma ideia. Assim, massa. E pronto. Naquele dia... Qual era o restaurante? Era o Capitania. Aqui em Recife. Na verdade, não era o Capitania, era outro que ele tinha lá no
Ali em Casa Amarela. Aqui em Recife é muito fácil você topar com alguém que de alguma forma tenha uma conexão com o restaurante, porque Recife é polo gastronômico. Exatamente. Né? Isso foi uma história que tu me contou já no outro papo que a gente teve em outra situação, que ficou muito marcado porque Recife é polo de muita coisa, e concluir que Recife também era polo gastronômico foi uma surpresa. Sim, sim. Ele é um do Brasil, né? Eu não sei agora como tá, mas eu lembro que ele era, se eu não me engano, o terceiro polo gastronômico do Brasil. Bem forte, assim. A gente tem aqui muitos chefes renomados no Brasil todo, tem uma cultura muito forte gastronômica, é uma produção bem relevante, assim, pro Brasil. Bom Marujo, o nome do restaurante. Bom Marujo. Que era uma pegada mais barzinho e tal, que ele tinha lá em Casa Amarela. E, cara, naquele dia foi a virada de chave, assim. Porque eu sempre fui muito apaixonado por comida. Eu gosto de comer. Se você me ver comendo, você vai ver que eu faço cara, que eu gosto de sentir o cheiro, que eu sou daquele de curtir a comida, de verdade. E eu tenho uma relação muito afetiva, né, com o misto com maltado que minha mãe fazia para ir pro colégio, a galinha cabidela da minha avó. Eu tenho um tio que é cozinheiro, né? Agora há pouco eu fiz as fotos num restaurante que ele trabalhou muitos anos. E era tipo, caraca, meu tio falava desse lugar, eu tô fazendo foto aqui. Cheguei lá e disse, não, tio Ronaldo trabalhou aqui. Aí o cara, Ronaldo da família e tal. Então, eu tenho essa relação com comida muito forte. E com fotografia também, né? Só que até aquele dia, eu não tinha a noção e a consciência de que existe foto de comida, né? Eu vou no shopping, no restaurante, tem foto das comidas. E tem alguém que faz aquilo. E naquele dia eu vi que eu podia ser a pessoa que fazia aquilo, sabe? E eu lembro claramente, assim, a primeira foto que eu fiz na vida de comida, que foi assim, eu só fiz imitar, né? O Hugo montou tudo lá, clicou, eu fiquei na mesma posição que ele e fiz igual. Que era uma carne que tinha um purê de batata doce, assim, no tempo tava na moda o cometa. Botava o purê, fazia assim com a colher, ficava o risco. Uma garrafa de vinho. Pronto. Foi a minha primeira foto de comida. E eu digo que foi o amor ao primeiro clique. Na hora que eu vi aquela foto, eu digo, cara... Tu ainda tem essa foto? Aqui. Tenho. Tá no Instagram em algum lugar lá atrás, mas eu tenho guardado, com certeza. E eu disse, velho, que negócio massa, velho. Fotografar comida é perfeito. Né? É isso. Nesse tempo eu já tinha feito, acho que uns 2 casamentos. Um casamento. Eu fiz, acho que um casamento. Fora esse, né, do cobaia. Uns aniversários, assim, e tal. Tava naquela que todo fotógrafo tá, né, de começar e ir fazendo as coisas variadas. Mas nesse dia, assim, pronto. Eu digo que eu não olhei mais pro lado. Quando eu descobri a fotografia gastronômica naquele dia, eu cheguei em casa enlouquecido e fui atrás de quem é que faz foto de comida, a referência, o que é que eu tenho que saber e tudo, porque ali eu disse, não, é isso aqui. E quando a gente fotografa o que a gente ama, a gente fotografa com muito mais entusiasmo, com muito mais prazer. Exatamente. Então você ama gastronomia, naturalmente você em algum momento ia querer fotografar gastronomia. Aí perceber que você tem a aptidão para o negócio é uma felicidade, né? Total. Para mim ali foi uma descoberta, assim, das mais importantes na vida, né? Que, pô, esse dia ele moldou meu futuro todo até aqui, até onde eu cheguei hoje. Por isso que eu sou tão apaixonado, assim, porque realmente gosto de comida, eu gosto de sentir o cheiro, eu gosto de fotografar. Então, pra mim, toda vez que chega um prato, assim, pra mim, do cara... Em que momento virou profissão isso, assim? Agora eu sou fotógrafo de gastronomia. Deve ter um momento que teve o... Sim, eu acho que isso foi 2015. Já em 2015, assim, eu já comecei... Foi quando eu conheci Michel Telcin, né? Que eu digo que é o meu padrinho... que eu não perguntei se ele queria. Eu adotei como padrinho. E que, na verdade, quando eu procurei fotógrafo de gastronomia, foi o primeiro e quase o único nome que tinha, né? Ele e Estúdio Panca. E era um blog no tempo que ele tinha, chamado Foto de Comida. E quando eu vi aquilo, eu digo, caraca, o que esse cara faz? Pô, como é que pode? E aí, como vai ser isso, né? E aí fui atrás de estudar, de ver os vídeos, e foi pro YouTube, etc., nessa parte, por exemplo, saber inglês me ajudou muito, né? Porque lá fora já tinham canais assim mais adiantados com material para isso do que a gente tinha aqui. E fui andando. Aí comecei a oferecer, acho que já ainda no meio ali, final de 2015 para 2016. Né? Mas assim, ainda muito amador, muito... Não só na fotografia em si, como no profissional, né? Na prospecção. Você vai aprendendo a ser profissional, né? Você vai uma coisa muito
Né? Até hoje, assim, eu vejo as fotos hoje que eu tenho no Facebook. No Facebook tem foto antiga. Eu digo, meu Deus do céu. Vamos catar tudinho lá. Isso, pelo amor de Deus. Como é que eu postava um negócio desse? Vamos mostrar só as fotos boas de Daniel. Não vamos mostrar as antigas, não. Não, mostra mas as antigas também. Eu sei que são boas também, cara. São ruins. Porque hoje você é muito mais exigente com o seu trabalho. E quando mas a gente olha, tá começando, eu só sei que as de natural. hoje são boas porque eu sei que as de antes são ruins, né? Então é a escola. Você vai vendo aí É verdade. a progressão. Tem Mas fundamento. Às vezes as pessoas chegam, cara, como é? Um dia desse a pessoa disse, isso foi desse, cara, calma, que é isso? Esse, não, será que um dia eu vou conseguir fazer as fotos iguais às tuas? Eu digo, poxa, calma. Mas digo, mas eu não fazia as fotos iguais às minhas hoje. Teve um dia que eu não sabia o que era isso, né? Então, calma, que chega. Tu tem aí 8 anos fotografando profissionalmente, Sim. andando acelerado, fotografando cada vez melhor. Isso é muito perceptível assim, no teu portfólio. E tem mais o que aprender? Ah, tem. Tem porque, assim, a fotografia de gastronomia, ela pode ser muito abrangente, ela é muito abrangente, né? Então, eu trabalho com um restaurante, porque eu gosto da história do restaurante, eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer as pessoas e tudo. Mas, pô, tem tanta coisa para fazer com comida e foto junto, né? Uma coisa que eu nunca explorei, por exemplo, é foto mais artística de comida. Né, você tem algumas pessoas assim que você, cara, isso aqui é artístico, que tem um cenário, que tem quase uma cena de um filme, sabe? Tem uma menina, eu sou muito horrível de lembrar os Instagrams do povo, mas tem uma que o trabalho dela inteiro é de degradês com comida. Então, por exemplo... sensacional, a gente quer ver isso, cara. É muito incrível, cara. Se eu abrir ali, eu acho. Então ela pega, por exemplo, uma fruta em vários estágios diferentes, sabe? Faz esse degradê, assim. E, sei lá, limão. Então ela pega um siciliano, um galego, um não sei o que, vários tipos de limão e tem essa diferença de cores. Então o trabalho dela é todo isso. É um degradê de cores com comida. É maravilhoso. O que eu tô sentindo é que o teu trabalho com fotografia de gastronomia, ele já tá começando a transcender a fotografia mais tradicional, né? Tu tá começando a sentir a necessidade Sim. de expandir a tua expressão enquanto artista, enquanto fotógrafo, porque chega um determinado momento da carreira, isso eu acho que vale para todo mundo, que você não cabe em si. Você não cabe em si. Você coloca tanta coisa pra dentro que chega um momento que o balde esborra. Sim. Eu acho que tu tá meio que vivendo isso. Eu acho que a gente tem esses pontos, né, na nossa carreira, nossa fotografia, que você chega num ponto que diz, tá, preciso dar outro passo. Então, por exemplo, durante muito tempo eu fiz fotos só o prato. Era o prato ali, clique, pá. Depois eu comecei a sentir a necessidade de, pô, não preciso produzir mais isso aqui, né? Elaborar mais essas cenas. E comecei a trazer objetos para a cena. E isso eu fui melhorando e tal. E hoje eu tô já há algum tempo nessa vibe mais de, cara, eu quero sair daquilo que eu pensaria em fazer com isso aqui. Né? Então, tipo, pegar o prato do restaurante e fazer a foto numa máquina de escrever, de costura antiga, que decora o restaurante. Mas, se a gente botasse esse prato ali, não na mesa, sabe? Ontem não, essa semana passada eu fiz um trabalho que num restaurante que eu já fiz várias vezes lá, né? E eu disse, não, pô, esse drink aqui... Eu postei hoje essa foto. Aí eu olhei pra cadeira do restaurante, que ela tem um trançado, assim, ela tem uma coisa... Se eu fizer esse drink na cadeira, usando a cadeira de fundo como se fosse uma coisa assim... Eu lembro que aí a menina do marketing tava lá, fez, menino, é isso mesmo, vou pensar fora da caixa. Eu digo, mesa. Eu disse, não, vamos pra um lugar aqui que não tem a ver, sabe? Que quebra esse que tá todo mundo esperando, assim, que eu também tô imaginando fazer. Posso fazer aí ângulos diferentes, coisas que eu não faria normalmente. Tu acha que isso é uma necessidade natural do fotógrafo, que é um fotógrafo mais empreendedor? Assim, eu vejo você como um fotógrafo empreendedor, o cara que... Assim, a carreira cresce, a carreira não anda para trás. Então, para crescer, naturalmente, você precisa ser diferente da maioria. Para você ganhar destaque no mercado, você precisa ter alguma coisa na sua fotografia que seja diferente de todo o resto. Todo o resto pode ser bom. Mas você só é excelente, é extraordinário quando você faz alguma coisa diferente. Sim. Talvez tenha isso nesse teu espírito agora de fazer diferente. Tem, exatamente. Muito por isso, né?
necessidade minha, pessoal, de fazer uma coisa que eu não fiz ainda, e também de mercado. E também de, você olhar uma foto e dizer, poxa, eu não vi. Pelo menos aqui, alguém de Recife fazer uma foto assim. Né? Fazer essa foto, sei lá, ou mais escura, ou usando alguma coisa que não faria sentido ali, ou sei lá o quê. Né? Então, eu tô meio nessa vibe de chegar no lugar e dizer, cara, eu preciso explorar uma coisa aqui. Até porque eu tenho, por exemplo, clientes recorrentes, né? Eu tenho clientes mensais, que esse caso, por exemplo, desse restaurante. Então, cara, você vai todo mês fazer fotos se ali, repetir, né? Chega uma hora que você faz, poxa, porque, por exemplo, enquanto tem pratos novos, tudo bem. Que você, essa semana a gente fez esse, aí mês que vem tem uma coisa nova, tem uns drinks novos. Ou, sei lá, tem um festival específico, a foto tem esse tema. Mas chega uma hora que, não, isso aqui eu já fiz. Né? Eu já fiz. Então, poxa, bora trazer uma personalidade para esse negócio. E uma coisa importante é que eu tenho clientes que confiam em mim, sabe? Essa menina da Stephanie, ela é muito assim, eu boto o prato... Stephanie é um restaurante. Stephanie é a dona do restaurante, do Nômade. Certo. Qual é o nome do restaurante? Nômade Bistrô, lá no Poço da Panela. E Stephanie é muito assim, ela disse, não, o prato é esse aqui e a foto é tua. Se quiser fazer no chão, aí na parede, só faz, sabe? E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Quando tem essa confiança da parte do cliente de que, eu posso fazer, mesmo quando ele tem uma coisa mais definida, que eu tenho cliente também, eu tenho um que sempre é da mesma coisa. Ele, a foto é essa. Porque eu sei que ele vai recortar e vai fazer outra coisa, mas ainda assim, no meio, eu mando umas mais assim, diferentinhas, para manter essa coisa... No meio das fotos de protocolo, a gente dá uma aloprada. Exatamente. Né? Pra sair da caixa, cara. Cara, que interessante ver esse teu... progresso, né? E quando eu falo progresso, eu não falo nem no sentido de evolução, assim, porque me parece tão natural da carreira da gente que as coisas se transformem. Sim. Que falar em progresso é falar uma redundância, assim, né? Uhum. Se tua carreira tá andando, enquanto você for fotógrafo, você vai estar procurando fazer melhor o que você faz, fazer diferente. Sim. E eu vejo isso em tudo, desde sempre. Que bom. Né? Fico feliz. Desde aquela época que a gente se encontrava no elevador do Senac. Eu disse, esse bicho fotografa direitinho. O Senac podia botar esse bicho pra fotografar aqui. Pra ser professor daqui. Será? Não chegou, mas deu uma trave ali, uma hora. Mas... bateu na trave. Mas não foi por falta de pilha da gente ter botado, não. Viu? Eu sei que não. Mas, enfim, é isso. Eu acho que isso tem muito também das referências, né? Como eu consumo muita coisa de fora... E tem muito essa quebra de protocolos e luzes diferentes e tal. Isso eu absorvo muito, assim, e gosto. Quem são tuas referências em fotografia de gastronomia? Michel Teossin é uma grande referência, inclusive, para outros segmentos da fotografia. Fotografia de publicidade. Sim, ele é um cara que ele, de maneira geral, é publicitário, né? A fotografia dele é de publicidade. Além dele. E a parte de comida também, para mim, eu sempre gostei muito. Além dele, eu tenho uma grande referência que é Rafael Criscuolo, que é um fotógrafo de São Paulo que eu tive a oportunidade de conhecer e fotografar junto com ele, que para mim foi um sonho, assim. Que ele tem uma fotografia muito com a cara que eu quero ter, sabe? Assim, foto limpa, com pouca informação, mas com informação forte, com luz bonita, prato bonito, uma coisa bem montada, como eu gosto de fazer. Então, Rafael Criscuolo é uma grande... referência, talvez até a maior, assim, em termos de foto gastronômica, né? Mas a gente tem, por exemplo, aqui eu tenho o Vitor Musi. Musi é um cara que é unânime, assim. Ele é daqui de Pernambuco? Ele é daqui de Recife. E Musi, a gente brinca que ele é o São Musi das luzes impossíveis. Porque ele não erra. Velho, como é que pode? Toda a luz desse cara é boa. E ele é um cara muito gente fina, muito assim de ajudar e tal. E realmente tem uma carreira também muito sólida, uma foto que eu gosto, assim, sabe? Ele tem um olhar também bonito para as coisas. Eu acho que ele consegue fazer a foto crescer. Tem uma outra pessoa que eu gosto bastante, por essa questão que você falou de empreender até, que é Johnny Simon, que é do The Bite Shot. Quem fotografa comida com certeza conhece The Bite Shot. E Johnny, ela hoje é o maior canal de fotografia gastronômica do mundo. Ela, assim, fantástica. E eu conheci ela, ela tinha 20 mil seguidores, né?
Então, foi legal porque eu acompanhei, eu vi ela fazer 30, 50, 100 e tal. E ela é muito isso, assim, uma pessoa que começou com o que tinha, com uma câmerazinha pequenininha fazendo lá, e depois pegou um quarto de casa e transformou no estúdio, e vum, 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 vum. Então essa coisa de, sair da zona de conforto, fazer uma coisa que, com o que eu posso fazer, eu falo muito isso para os alunos, para todo mundo, que, não tenho. Cara, se você não tem, não tem. O que você tem, pronto, pega isso aí e faça o que você puder. Se você só tem uma câmera, faça o que você puder com a sua câmera. Se espremer, sai leite da pedra, né? Sai, exatamente. Né? Por isso que muitas vezes eu faço questão de mostrar que, essa foto que eu postei hoje, do drink lá, cara, é feito com um speedlight e uma sombrinha. Somente. Tem muita foto que é feita só com janela. Eu fiz uma live uma vez para mostrar, gente, eu vou fazer uma foto aqui, vou fotografar só com o speedlight batendo na parede. Cara, eu tenho uma inquietação muito grande com fotografia de gastronomia, porque já tentei e foi um insucesso na minha vida. Não por falta de embasamento teórico, mas por falta de aptidão mesmo. Porque tem que ter uma aptidão ali, cara. Não tem... O cara que é fotógrafo de gastronomia, ele não é por acaso. Ele tem uma relação com comida diferente. Ele percebe a comida diferente. Ele percebe a comida como a comida tem que ser vista por quem vai comer. Agora eu te pergunto, como é que se pensa, por exemplo, já que a gente está falando de luz, de estúdio, como é que se pensa a luz para uma fotografia de comida? Como é que tu concebe esse elemento da fotografia? Como é que ilumina a comida e por quê, de um jeito ou de outro? A primeira coisa, para mim, é o quanto de liberdade eu tenho para isso. Né? Então eu tenho um cliente que ele gosta da coisa mais redondinha, ou então ele tem uma coisa específica que ele pede. Então ali... eu vou seguindo o que ele faz. Se eu tiver mais liberdade, a gente vai pensar em foto de comida, né? Pensando em iluminação, em cor, textura, volume, certo? Então, essa coisa que falam direto para mim, cara, parece que o hambúrguer tá na minha frente. Parece que eu vou conseguir sentir o cheiro aqui. Vem dessa, ela tem que chegar quase 3D, né? Então, eu preciso ler a comida para saber, por exemplo, se eu estou fazendo um sorvete, né? O sorvete ele tem uma textura específica. Então eu tenho que mostrar que ele é gelado ou que ele tem alguma gotinha de chocolate ou alguma coisa assim. Se eu faço um sorvete que ele tem tipo aquelas curvas, sabe? Que nem aquele sorvete de shopping famoso, eu vou querer mostrar essa curva. Eu quero lhe dar essa sensação de curva. Então a direção de luz, se ela vai ser mais dura, mais suave, vai muito do quanto disso eu quero mostrar. Para além disso, tem um outro ponto, né? E textura, volume, cor e contexto. Contexto é muito importante, né? Por exemplo, eu tenho um cliente que é um bistrô. Um bistrô, você vai pensar, um bistrô francês é um restaurante pequeno, que normalmente abre mais para a noite. Então a luz é baixinha, vai provavelmente estar tocando um jazz, uma musiquinha francesa, uma musiquinha assim, né? Mais de boinha, gostosinha. E é um lugar para você ir tomar um vinho, para você ir com poucos amigos, sabe assim? Não é um lugar que vai ter mesa grande, por exemplo. Então é uma coisa mais intimista, uma coisa mais, como é assim, mais fechadinha, mais calminha. É outra atmosfera ali, É outra né? atmosfera. Eu preciso trazer isso. Aí, eu vou usar menos pontos de luz, porque eu preciso de mais sombra para tentar trazer esse ambiente. Né? Eu vou ter provavelmente que conversar com uma vela, que normalmente vai ter na mesa, que fica ali acesinha. Né? Eu vou trazer elementos mais delicados. Se for uma flor, se for um vaso, eles normalmente já vão ter um design mais delicado, mais sofisticadozinho. Eu vou trazer isso. Mas eu tenho também, como esse cliente do drink, que é o Terraço Capibaribe, que é um restaurante muito legal, que é na beira do Rio Capibaribe, com a área aberta, que os clientes disputam para ficar lá. Tem a parte de dentro, mas ninguém quer ficar dentro. Porque a graça é ficar fora. Porque tem as árvores, tem um vento, tem o solzinho de lado, assim, de 4h30, 5 horas, é a coisa mais linda. Aquele sozinho laranja entrando aqui. Vamos lá visitar esse restaurante aí, cara. Tu ia. Eu tô ficando já com um desejo. Então, a gente quer trazer essa atmosfera. Eu quero que você se sinta ao ar livre. Aí o que acontece? Lá no terraço, a gente tem feito já 3 últimas sessões só com luz natural. Luz natural. Quando eu armo a sombrinha, como foi o caso, por quê? Luz natural, abre e fecha. Então, nesse tempo que a gente tá agora, por exemplo, eu cheguei lá com sol, daqui a pouco fechou tudo, nublou. Eu disse, não, tem que ter uma luzinha garantida para reproduzir o que seria esse sol batendo aqui. O camarada que vai ver um prato desse numa foto na rede social do restaurante, ele vai chegar lá, ele vai ver o prato
E vai ver a mesma atmosfera, Isso. a mesma luz. Ele vai ver a mesma mesa, ele vai ver a mesma parede verde. Aí a gente joga umas folhinhas em cima, a folhinha seca. Por quê? A folhinha que cai lá mesmo, né? Que tem a ver com aquele ambiente. Essa luz que vai tentar reproduzir a luz do sol, que é para trazer essa sensação de ar livre, de que o sol bate na mesa realmente. Aí já é uma luz mais dura, né? E vou botar 3, 4 luzes. Não preciso. Entende? Porque aí a gente já quer uma pegada mais ar livre. Uma coisa mais assim. Então, eu penso muito minha luz nessa questão. Eu acho que, na verdade, eu penso o contexto antes de tudo. Entende? E tem as experimentações também, né? Aí eu faço muito. Fiz a minha foto padrão, aí eu apago uma das luzes. Pô, se eu deixar só essa luz aqui, se eu botar ela mais para trás, se eu botar ela mais pro lado, se eu virar essa carne mais assim, né? Pra agora pegar mais da gordura, pegar mais de dentro, não sei o quê. E aí eu vou experimentando outras coisas, assim, dentro dessa iluminação. Fotografia de drink, por exemplo, também, que eu gosto muito de fazer agora. Tem drink que ele por exemplo, drink que leva uísque. Ele naturalmente é tido como uma coisa, é um drink mais forte, eles são mais pesados, né? Porque o whisky é mais forte do que um gin, por exemplo, do que o gosto de uma coisa mais assim. E eles têm esse tom, você vai ver que eles são mais escuros, é mais né? terroso, Sempre dizem né? que essa é a bebida de homem, né? Porque a coisa seria mais rústica, mais coisa assim, né? Apesar que eu tenho amigas, né? Tem uma específica que adora whisky. Eu digo, pois é, né? Alguns restaurantes que eu trabalho tem peças muito bonitas já, tipo os bistrôs, os mais assim, eles têm prataria bonita, né, de talher, de coisa assim, jogo americano trabalhadinho e tal. Mas tem muitos lugares que não tem nada disso. Eu atendo muito delivery, por exemplo. Então eu já fiz foto na sala da casa da pessoa, sabe, na garagem, e chega lá e não tem nada disso. Talvez ele tenha uma tábua, uma faca, e você fica muito limitado. Aí com o tempo eu fui comprando peças assim, né, de tábua, essas pedras, comprei talher, caneca, não sei o quê, porque aí dependendo da proposta, eu combino, né, o que eu tenho com o que o cliente tem, ou às vezes eles compram também, a gente junta e monta ali o cenário. Vendeu tudo? Tudo. De acervo, tudo. É muito comum que o fotógrafo em início de carreira, o aluno, ou qualquer outra pessoa menos aprofundada, menos conhecedora do nosso universo, associa a fotografia de gastronomia a essa fotografia de gastronomia publicitária, com um produto muito construído, muito maquiado, e eu percebo que você não é necessariamente esse cara que faz essa foto. Não. O que é que tem de diferente entre uma coisa e outra? Assim, por que tem a fotografia de gastronomia que é tão maquiada e tem outra que é menos? Como é que são esses dois universos? Assim? Na verdade existem mais alguns, né? Eu divido em a fotografia publicitária, a de comida, né? Publicitária, você tem a artística, né? Tem uma fotógrafa chamada Dina Belenko. Dina Belenko, ela é russa. E, cara, se você for ver os Instagrams russos, eles fazem umas coisas, assim, artísticas mesmo. Assim, misturando comida com horóscopo, com estações do ano, umas coisas bem mirabolantes. Mas tem a gastronomia como via principal. Você tem a publicitária, que é essa, né? Que a gente vê nas embalagens, tudo muito perfeitinho, tudo muito ali... trabalhado. Tudo muito gráfico, né? Isso, exatamente. Quase um desenho, quase um... Aí a gente tem a que eu chamo de comercial, por uma questão de, na minha cabeça, separar das outras, que é a que eu faço, que é a fotografia do restaurante, para vender o prato mesmo e, né, fazer a propaganda ali do pessoal, que ela é bem mais orgânica, ela tem um compromisso muito maior com a realidade, né, porque tem essa coisa de você ver a foto, chegar lá e ser aquele prato mesmo, né, ser o prato que é servido lá e tudo. E tem a fotografia editorial, que a gente vê nas revistas, em livros de receitas, que ela é muito mais livre e ela também é muito mais orgânica, né? Que aí você vai ver farinha espalhada, né? Não tem a obrigação e não tem a vontade de ser perfeitinha, gráfica, lisinha quanto a publicitária. Pelo contrário. Tem Ele quer trazer você para uma cozinha da casa de alguém e alguém está cozinhando para você, sabe? Então é isso. Então eu me coloco nessa editorial e na comercial. Eu gosto da comida de verdade, de fotografar a comida mesmo. Quando eu vou alterar alguma coisa, é um palitinho apenas para o hambúrguer ficar no lugar,
sabe? É um azeite, uma manteiga que você passa ali na carne para ela ficar brilhosa, porque secou. É um maçaricozinho para derreter o queijo. Pronto, mais nada que você depois não vai poder comer. Não é maisena misturado com condicionador de cabelo, né? Talvez seja, para estudar. Cara, a gente foi estudar... Mas a do cliente, não. Fotografia de produto, aí vamos fazer sorvete para fotografar sorvete. Cara, quando a gente foi ver a receita, é maisena, amido de milho com condicionador do cabelo e corante. Eu aprendi isso com você e até hoje eu sou esculhambado por causa dessa foto. Eu fiz uma foto de um sorvete de coco, coisa mais linda. A galera enlouqueceu, cara, esse sorvete. Eu disse, então, galera, vê como eu fiz. Aí quando eu soltei o vídeo lá, eu não acredito não, pô. Que isso é maisena com condicionador. Né? A foto, ela precisa mexer com a sua cabeça. Ela precisa lhe despertar o desejo de consumir aquilo, não é? O único problema ali é que você não vai poder comer depois da foto. Exatamente. E aí isso tem a ver com o que você falou da fotografia publicitária. Primeiro que o que a gente vê hoje, que ainda tem, deu uma diminuída, mas ainda tem, ela tem uma razão no analógico. Porque no analógico, você sabe, demorava-se muito mais para você fazer uma foto. Né? Então... O cara, ele não podia, por exemplo, assar um peru, que ia demorar não sei quantas horas no forno, e ficar ali 2, 3, 4 horas fotografando. Porque ele vai murchar, ele vai escurecer, ele vai perder, né, e até murcha, não sei o quê. Então o cara dizia, cara, a gente precisa de um peru que ele fique vivo e bonito e assado durante o dia inteiro. Tu sabe como é que faz isso? Mais ou menos. Eu sei umas coisas. Eu ouvi dizer que o frango é cru. Pintado. Pintado. Aí você pode pintar com coisas diferentes, né? Tem óleo de caminhão, tem... Óleo de caminhão, cara. Óleo de caminhão, aquele escurão assim. Você vai passando, dá pinta mesmo. Que aí delícia, você pega o peru cru, que ele vai estar estufadão, bonitão. Se precisar, dá uma preenchida por dentro. Pinta ele bonitinho pra ele ficar marronzinho lá. E aí é isso. Aí a pessoa diz, mas não fica igual. Cara, não fica igual. Não vai ficar igual na sua casa. Fica mais bonito ainda, Fica muito mais bonito. E aí o pessoal reclama, diz, mas a foto, eu digo, mas veja só. Se na embalagem tivesse igual ao que chega na sua casa, você não comprava. E outra você coisa, gosta da Daniel, mentira. Outra coisa, toda vez que eu escuto esse discurso, essa reclamação, eu pergunto, se for mulher, eu pergunto, você quando sai à noite, você usa maquiagem? Você pinta o cabelo, você se organiza, passa um perfume pra parecer uma coisa que sem tudo aquilo é outra que amanhã coisa. De manhã você não vai ser mais. Outra. E se for homem é a mesma coisa, Exatamente. cara. Você se produz pra sair, pra conquistar alguém. Você faz a barba, você corta o cabelo, coisa. você bota uma roupa que você não usa todo dia. É sobre isso. E era muito mais uma questão funcional de fazer. Sorvete. Pô, o cara vai fotografar aqui a campanha da sorveteria tal. Como é que ele vai fazer o sorvete passar 2, 3 horas ali sem derreter? Não dá. E pro cliente, imagina o custo de botar não sei quantos postes de sorvete para o cara fazer a mesma coisa. Aí o cara vem, vamos desenvolver aqui uma coisa que pareça sorvete, mas que a gente consiga deixar muito mais. Com o digital, que a gente ganhou muita velocidade na produção, isso deu uma diminuída, né? Aí você teve 2 fatores. O digital, que permite que hoje eu consigo. O cara trouxer o sorvete aqui, eu fiz a foto. Então ele não vai derreter tanto, né? Você consegue, e teve também uma mudança na cultura, né? A gente hoje tem uma alimentação diferente. Você vê muito mais se falar sobre comida natural, comida de verdade, comida saudável, não sei o quê. Então as próprias pessoas, tipo, não, pô, eu quero que a coisa tenha cara de comida, né? Mas ainda assim é o publicitário. Então ele não tem compromisso com a realidade, no sentido de que, na sua casa você vai ficar igualzinho a isso aqui. Tem um trabalho ali para que ele fique muito perfeito. As imagens são ilustrativas, elas né? são Como ilustrativas. já se diz claramente, minusculamente no rótulo. Por isso que eu faço questão de botar lá no meu Instagram fotos reais de comida de verdade. Muito bem. Porque eu gosto de comida de verdade e porque aí não tem comparação, cara. Não tem comparação. Até um fotógrafo, amigo meu, Marcelo, ele fala muito isso, né? Das belas imperfeições da comida de verdade. A comida de verdade ela não é perfeita. Ela não é gráfica tanto, né? Ela tem defeitinhos, ela tem um amassadinho, ela tem... Tem gente que fala assim, mas o sorvete vai derreter. Eu digo, mas gente, o sorvete derrete. O sorvete, ele derrete. Vai derreter, então, vai melar sua mão toda. Então você pegar, por exemplo, não faz sentido eu fazer, por exemplo, uma foto de uma queijadinha que vem quente com o sorvete em cima e o sorvete tá inteiro. Como é que o sorvete em cima de um negócio quente não vai derreter? Ele vai derreter. Agora, claro, eu não vou esperar ele virar sopa, não vou esperar ficar feio.
Mas pelo contrário, aquela derramadinha é que faz você ter vontade de comer, porque você sabe que aquilo é sorvete mesmo. E você lembra do gostinho do sorvete e fala, caramba, isso aqui deve ser gostoso. Esse sorvete com esse bolo de rolo aqui, ó, pra isso. Cara, Daniel é muito sedutor falando de comida. Muito sedutor. Minha barriga tá roendo, cara. Não faz isso, não. Daniel, tu já deve ter fotografado uma infinidade de segmentos diferentes da gastronomia. Mas teve um específico que foi mais difícil de fotografar? Um tipo de alimento que te deu mais trabalho? Tem algum que é mais difícil do que outro? Tem. Eu tenho mais dificuldade um pouco com comida, por exemplo, pratos regionais, que são muito grandes, né? E eles não são bonitos. Então, por exemplo, um bode guisado. Meu irmão, tu vai arrumar uma briga, dizer que prato regional não é bonito. Não é bonito. Não é bonito. Bonito não é. Você pode achar gostoso, mas bonito. Tudo bem, tudo bem. Aí você tem que fazer toda uma apresentação, uma coisa que realmente, né, traga aquela beleza assim pro negócio. Então tem uma dificuldadezinha, tipo, às vezes feijoada, né? Porque você tem que tirar uma colherada bonita, você tem a forma de colocar. Pronto, esse é uma coisa que eu sempre preciso de um tempinho a mais. Distribuir, porque vai vir a feijoadona, pá. Aí vem uma coisinha de arroz, vem a couve, vem a laranja. Aquelas coisinhas todas, pô, colocar cada um num lugar que apareçam, mas que façam algum sentido, né? Por exemplo, um cuidado que você tem que ter. Vai ter farofa ou farinha. Se você deixa a farinha perto da luz principal, vai estourar sua farinha, porque ela é branca. Então você tem que ter o cuidado de colocar do outro lado, né? Mas aí saber se, por exemplo, se eu colocar do outro lado, mas minha luz principal está aqui, então a panela grande da feijoada vai jogar sombra na farinha. Aí a outra luz tem que vir para cobrir isso. Então eu tenho um trabalhinho com essa organização quando tem pratos assim com muitos elementos ou muito grandes. Tu tá falando de uma ciência que tá ali dentro da fotografia, dentro de qualquer outra expressão artística, que é a composição. Sim. A forma com que você aproveita o seu quadro, a forma com que você distribui os elementos dentro do quadro fotográfico é a composição. Sim. E o fotógrafo de gastronomia que não está afinado com composição não faz foto de gastronomia. É verdade. Não faz. E eu acredito, inclusive, que essa foi uma grande restrição que eu encontrei quando eu tentei fazer fotografia de gastronomia, que era uma falta de tato ali sobre como distribuir os elementos na mesa. O que eu percebia observando fotografia de gastronomia de algumas referências é que normalmente a gente tem elementos que sangram do quadro, a gente tem uma posição que é parecida com a posição que o consumidor, que o cara vai comer o alimento. Sim. O enquadramento é geralmente nessa posição, é mais comum, né? Sim. E percebo também que tem geralmente os elementos são muito próximos um do outro, talvez ali na intenção de fazer parecer que a mesa é farta, talvez. Mas mesmo sabendo disso tudo, não deu certo, cara. Não deu certo. Tem que ser fotógrafo de gastronomia para fazer foto de prato. Então se tivesse mais um tempo aí insistindo, talvez. Mas sim, tem que ter uma noção assim do que noção não, né? Você tem que saber de composição. Porque aí você entra em várias coisas, né? Entra a questão de cores, entra a questão de não só enquadramento, cores, geometria mesmo né? Fala de geometria, eu só lembro de Bresson, né? Essa coisa da composição. Geometria. Composição. Então, onde eu coloco cada coisa tem uma razão, né? Por exemplo, a direção de leitura da imagem, né? Pô, ela começa em cima e vem fazer zigue-zagueando. Então, isso tá aqui para fazer você olhar para cá, para fazer você olhar para cá, para você chegar aqui, né? Então, enfim, tudo que a gente puder fazer para que aquilo seja mais visto. Dentro do prato em si, você tem elementos no prato que são mais importantes, né? Uma forma prática, assim, prato que tem carne, a carne normalmente é o principal, né? É protagonista, porque normalmente é o elemento mais caro daquele prato e também porque normalmente é ele que dá o nome. Você sempre tem um filé ao molho madeira, um arroz de camarão, né? Uma galinha com não sei o que, tal coisa de frango. Então a carne, a proteína é sempre o que sobressai e que arrasta as outras coisas. Então, você, por exemplo, ter o cuidado de fazer com que a proteína seja visível e que ela esteja numa posição ali e que ela apareça principalmente, né? Aí, por exemplo, você vai fazer, como eu falei, né, de um bode guisado. Você vai ter primeiro o bode, ele vem em partes pequenas.
né? E ele tá mergulhado no molho ali. Então eu preciso dar um jeito de subir essa carne para que ela apareça, né? Se eu for montar um prato, pô, esse aqui, o cara tem que ver que é um bode. Não adianta botar um pedaço de carne com molho dentro. Tem que ter cara. E a pessoa olha, eita, é bode. Tem que escrever que é bode ali, né? Isso, exatamente. Aí como é que você escreve numa fotografia que uma coisa é uma coisa? Ela tem que estar muito legível e tem que, de alguma forma, ativar os gatilhos que a gente tem sobre aquilo, né? Isso é um processo que depende muito da sensibilidade de quem está fazendo. E aí, por exemplo, não é por acaso que, de repente, o pano que eu usei, ele é vermelho, ele é branco, ele é azul, né? Vai ter alguma coisa ali que te informa alguma coisa sobre isso. Ou sobre o contexto, né? Eu quero que seja um pano de prato porque é caseiro. Ou um pano de linho porque é um prato caro, então sofisticação. Mas tem essa questão também. De repente, a troca da toalha, a troca do fundo faz teu prato ajuda, né? a aparecer ou apagar, sabe? Aí você entra aí em questão de cromática, né? De cores que se complementam, que se ajudam, se apagam, etc. É realmente bastante coisa para pensar, assim, E o que é que tu mais gosta de fotografar dentro de gastronomia? Deve ter um xodozinho ali, sei lá, um hambúrguer, comida italiana, não sei. Eu gosto muito de italiana. Conta aí. Eu gosto muito de sushi. Sushi é muito bonito para fotografar. É bem legal. E hoje em dia, particularmente, drinks. Né? Eu tô aí envolvido com essa parte de coquetelaria agora, né, e tal. Cara, quando eu comecei a fotografar drinks, assim, eu apaixonei. É muito legal, assim. Muita cor, né, cara? Cara, é lindo. Assim, e a gente antigamente não tinha tanto essa produção de coquetéis que a gente tem hoje, em Recife, pelo menos, né? Você tinha os clássicos, né? Todo lugar que você chegava, você tinha caipiró, você tem um Sex on the Beach, você tem um mojito. Mas você não tinha os autorais. Que você vê hoje o cara usar purê de pêssego no drink, sabe? Usar um vodka infusionada no manjericão. Eu fico doido com essas coisas. Cara, que negócio... Parece super exótico. É, né, muito. cara? Então, assim, eles estão numa criação muito forte. E aí, o design dos drinks, que é outra ciência gigante, assim, que tem, né? Cada ingrediente. Então, eu fico apaixonado, assim. E é uma coisa muito versátil, sabe? Que eu posso fotografar em situações diferentes, assim, com as cores, com o desenho dos copos, enfim. Tudo ali cria uma imagem muito bacana, assim. Eu tô muito apaixonado por drinks. Hoje, meu favorito são drinks. Mas de prato, eu gosto muito de sushi, gosto muito de comida italiana. Por conta das cores, né? E coisa assim. Tem alguma coisa que tu ainda não fotografou, que tu quer fotografar? Se eu quero fotografar essa culinária aqui, no lugar onde ela é produzida, na origem. Tem isso na tua carreira? Tem. Eu tenho um sonho fotográfico, né? É assim, que é uma coisa que eu quero fazer, talvez agora se torne mais possível, tá ali no roteiro. Acho que pouca gente sabe disso, inclusive. Isso aqui é em primeira mão, viu? Conta aí. Mas o meu sonho é fazer uma expedição fotográfica de gastronomia pela Itália. Ah, cara. Eu quero entrar por cima demais. e sair rodando o máximo que eu puder pela Itália para ter essa vivência, sabe? O meu sonho é fotografar uma nona italiana mexendo um molho bolonhesa, assim, sabe? Um molho de tomate. Eu quero ver uma italiana botando um prato de espaguete com sugo. E essa coisa que da avó, né? Da cozinheira, da casa. A cena parece... Só a cena da produção da comida já é muito isso. fotograficamente Exatamente. interessante, né, cara? Então, eu tenho uma paixão, né, pela Itália há muito tempo, assim. É um lugar lindo, com paisagens incríveis, com uma culinária que o mundo inteiro adora, que é muito bonito fotografar, né? Fotografa massa, camarão, tal, coisas que eu gosto de comer muito. Ó, como eu fico, tá vendo? Não é só vocês que sofrem. Tá salivando aqui também. E aí, eu tenho muita vontade de fazer isso, assim, de sair andando, sabe, assim, sei lá, alugar um carro, sei lá o quê, e sair parando nas cidades e, pô, vou fotografar aqui e tal. Isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer aí. E parece que tá muito mais perto disso se realizar, porque tu tá saindo, vai viajar, e eu acho que a gente tá tendo um privilégio muito grande de receber Daniel aqui nesse momento. Hoje, tô entrevistando o Daniel, não sei nem se eu posso falar isso, porque o nosso programa é gravado, mas ok, né? Hoje é sexta-feira, Daniel já me disse aqui que vai viajar na quarta-feira, então... Eu entendo que isso aqui faz parte também de um até logo, né? Com certeza. Mas conta pra gente, tu tá indo pra onde, fazer o quê? E a gente quer saber também se tu volta. Tá.
Peraí, que eu... É muita coisa ao mesmo tempo. Né, não posso e não quero dar muitos detalhes, porque tem umas coisas no meio. Mas eu tô indo pra Europa, né? Eu vou morar na Irlanda, que é uma vontade que eu sempre tive, né? De morar fora, de viver fora. Essa questão do inglês, por exemplo, desde criança eu gosto de inglês e tudo. Então ter essa vivência fora, até pela essa questão da vivência. De estar em outra cultura, ver outras coisas, comer outras coisas, enfim, outros designs e cores e etc. Sempre tive vontade de conhecer a Europa, né? Quando eu tive a oportunidade de ir para fora, foi para os Estados Unidos, que seria uma possibilidade, mas para a Irlanda eu tenho uma facilidade em termos de burocracia mesmo. Eles são muito mais abertos para receber estudantes e imigrantes e tal. Então eu vou passar um tempo lá agora. E aí eu quero isso, né? Ter essa vivência e fazer as viagens, que aí eu quero comer na França, eu quero comer na Itália, eu quero comer na Inglaterra, eu quero comer em todos os lugares possíveis que eu conseguir ir. E é isso. E aí, a princípio, se tudo correr certinho, né, eu devo ficar lá pelo menos uns 2 anos. E aí, eu só tô indo, né? Pode ser mais que isso, pode ser menos que isso. Tem muita coisa que só depois que tiver que começar mesmo que eu vou ver para onde a vida vai levando e é isso. Tu já deve ser um profundo conhecedor da culinária de lá. Eu duvido muito que tu, fotógrafo de gastronomia, não tenha já investigado como é a cultura da comida da Irlanda. Uhum. Tem alguma coisa assim que é muito exótico em relação ao que a gente consome aqui? Que tu acha que vai ser interessante de fotografar também? Não, que eu saiba ainda não. Porque assim, o que eu consegui ver é, por exemplo, uma coisa que eu descobri é que a Irlanda, ela tem muita coisa com batata. Tipo, a batata é o alimento do país. Então eles dizem, ó, tudo, se não for feito de batata, leva batata junto. Né? Então, batata frita, torta de batata, bolo de batata, várias coisas de batata. Então, eu devo ter contato com batata em várias formas aí diferentes. Muitos pratos de batata diferentes. Agora, por exemplo, na Irlanda, você tem o berço dos Vikings, né? Que é pra mim, é o meu seriado favorito, que é o Vikings, da Netflix. E eles têm essa cultura, então tem muitos ensopados, tem muita coisa feita de carneiro, de cervo, né? Essas carnes que a gente não tem aqui. E, por exemplo, uma coisa que eu já tô louco pra fazer lá é que onde eu vou morar tem muito próximo, assim, acho que dá uns 20 minutos, 30 minutos de ônibus, tem um castelo, tem vários castelos lá na Irlanda, né? E esse castelo, ele tem um jantar medieval. Tá feito, hein, garoto? Eu tô louco, bicho. Tu imagina jantar medieval dentro de um castelo, cara, na Irlanda. Quando eu vi isso, eu enlouqueci. E tava fechado, né? Eles reabriram agora em março. E aí eu espero que ainda tenha, né? Depois que eu estiver lá. É isso que eu quero, sabe? Essa experiência de, cara, eu comi um jantar medieval dentro de um castelo. E aí tem apresentações, a galera dança, eles contam a história. Na verdade, é um castelo que é um complexo, assim. Tem uma vila, que aí você entra e vai ter as mulheres fazendo pão, fazendo as comidas que se faziam naquele tempo e tal, Skol, tudo isso. Então, cerveja, né? Que a Irlanda é aí o país da cerveja, que eu devo ter contato muito. Aí, tipo, cervejas diferentes, produções diferentes, enfim, essas coisas. Aí, o que eu gosto, né? Eu quero ter a oportunidade de ir numa fábrica ou algum lugar que faça cerveja artesanal, assim, de repente de algum jeito antigo, não sei. Cara, cervejaria é muito... O ambiente da cervejaria é um misto ali de ambiente industrial com um ambiente rural, porque você tem aqueles, sei lá, como é que chama aquilo que armazena cerveja? Alambique, sei lá. O tonel, né? Os tonéis, os barris. Cara, o ambiente é muito bonito. Eu tive recentemente numa dessas cervejarias artesanais aqui de Recife, uma dessas novas, e o ambiente é muito gostoso. Pois é. Fora que a gente ama cerveja, né? Não sei tu. Eu gosto. Tá, o favorito não, mas eu curto. E assim, eu gosto muito dessa parte da produção, né? Então eu gosto de tipo ir pro engenho, ver o pessoal moendo a cana, ou fazendo a rapadura, ou fazendo não sei o que. Eu gosto de ver o pizzaiolo abrindo a massa. Fotograficamente isso é muito legal, é muito bonito o processo, né? E pô, entender como é que a pessoa faz, né? Ver a pessoa fazendo isso, assim. Aí tem várias dessas coisas que eu quero fazer já. Tem um lugar lá chamado Brazen Head, que é o pub mais antigo da Irlanda.
que já está em funcionamento há 100 e tantos anos, assim. Então, isso aqui foi aberto, sei lá, nas pedras aqui, né? Eu acho que os Vikings comeram aqui. Então, é o tipo de coisa que eu quero experienciar, né? Ah, cara, muito... Pô, tô aqui, assim, meio ansioso por tu já, querendo ver fotos diferentes, porque você tá dentro de um contexto aqui que vai lhe entregar um tipo de cena, um tipo de luz, um tipo de material que, ok, é massa, mas quando você tem a oportunidade de fotografar com a sua técnica, com o seu olhar, que foi calibrado e treinado aqui, tem a oportunidade de fotografar coisas diferentes, dá resultados interessantes, com certeza. Então, esse teu olhar recifense, pernambucano, nordestino, brasileiro, fotografando a cultura de lá, cara, eu já tô ansioso para ver. Pô, eu tô para fazer, né? Eu acredito que no começo, pelo menos, tem uma cara muito documental até, né? Dessas coisas, tipo, de ver os processos, de ver os lugares, os ingredientes diferentes. Enfim, lá ontem semana eu vi, tem um maracujá lá que é preto por fora, sabe? Então tem fruta que aqui não tem. Então esse contato com essa comida diferente, isso eu tô falando da Irlanda, né? Se você for abrir para todos os países vizinhos, que aí a minha escolha de ir para lá foi pela facilidade de viajar pela Europa também, né? É fácil, é barato, é rápido. Então... A Irlanda vai ser um ponto de apoio para tu, né? Mas aí parece que a intenção é você girar. Sim. A intenção principal é girar. É girar. E lá, assim, como lá eu vou através do intercâmbio, que é porque eu tenho a permissão de trabalho. Então eu posso trabalhar, vou viver legalmente na Irlanda por esse período e posso circular por lá também livremente, né? E vou estar próximo de muitos lugares que eu quero conhecer, assim. Então já tem aí ideias bastante de... Eu tenho um sonho também, um sonho que é visitar na Itália uma produção do Parmigiano Reggiano, que é o queijo parmesão original, lá, que só pode ser feito lá. Então são feitos aqueles uns cilindros gigantes, assim, umas bolas grandes de queijo, né, que às vezes você vê no restaurante o pessoal fazendo o macarrão dentro do queijo e tal. Isso aqui eles fazem milhares disso e eles ficam armazenados. Sabe o supermercado que tem essas estantes gigantescas? Pronto, você tem aquilo, isso fica repleto, fica um corredor gigante assim de queijo, que é a visão mais linda. Eu tenho, né, tipo, amigos que já foram, que eu digo, cara, eu quero ir nesse lugar. Ah, cara, com certeza tu tem que ir. Agora veja, você tá indo para fora do país, tá indo para a Europa e inegavelmente vai deixar um buraco na produção de fotografia de gastronomia aqui em Recife, porque hoje você é uma referência e quem vai ficar vai ter esse buraco para preencher. O que é que tu recomendaria para o cara que é fotógrafo e ele tem desejo de fazer fotografia de gastronomia e agora que ele vai ter a oportunidade de passear ali por um mercado que eu sei que era um mercado que era assim basicamente teu, porque a gente já teve tem muitos fotógrafos bons de gastronomia em Recife, sim, só que não são tanto quanto poderia ter. Sim. Haja vista que a gente tem uma demanda muito grande, porque Recife é polo gastronômico. O cara hoje se interessa por fotografia de gastronomia, ele vai entrar num mercado que é promissor, talvez. O que é que tu recomendaria para esse cidadão? Olha, primeiro assim, né, que eu falei que a história dava uma volta, que o Hugo, que me apresentou a fotografia de gastronomia, ele agora é meu herdeiro, né? Eu tô deixando a galera aí para Hugo. Mas por quê? Né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que eu atendo há 6 anos já. E aí, se eu for passar para alguém, tem que ser alguém que eu confie, que eu conheça, e que eu diga, pô, né, faz com ele aqui que eu sei que ele é bom. Então, e como eu tenho essa amizade, e até um sentimento de gratidão muito grande, porque Hugo não só me apresentou para fotografia, como ele é um brother mesmo. Então, de emprestar coisa, de pegar, de ajudar com isso, de conversar várias coisas e tal. Então, assim, é um cara que eu tenho muito próximo, de quem eu gosto muito, assim, nesse universo. E aí eu vou, mas aí, claro, né, é uma indicação, né? Pode ser que alguém diga, mas a gente vai querer outra pessoa. E aí, assim, é engraçado falar isso, né? Porque eu me sinto, tipo, pré-histórico. Mas, no meu tempo, quando eu comecei... realmente não tinha a quantidade de material que existe hoje, né? A gente teve... Está crescendo exponencialmente, né, cara? O crescimento é exponencial. Uma grande desgraça que foi essa pandemia,
que se trouxe alguma coisa boa foi uma produção gastronômica e de fotógrafo de gastronomia muito grande. Porque o pessoal se viu em casa, muitos fotógrafos de outros segmentos viram, cara, e agora que eu não tenho casamento para fazer, não tenho batizado, não tenho formatura? A demanda cresceu, né? Cresceu muito. E muita gente que perdeu emprego, que não pôde sair, também começou a fazer. Então eu atendi muita gente que disse, não, na pandemia eu sempre gostei de fazer bolo, aí acabei fazendo para vender, o pessoal gostou e eu virei isso. Né? Então docerias, muitas nasceram durante a pandemia. Então, cara, a primeira coisa é estudar. Né? Quer fazer foto, vá fazer direito, porque tem muita gente, eu digo, cara, música tá solta aí, tem uma galera boa fazendo, né, que já tem mais tempo de estrada e tudo, mas nesse aspecto é o mesmo que eu. Quando eu cheguei, ninguém conhecia, eu não existia para esse mercado, já tinha muita gente boa, era até um pouco mais difícil, porque o cliente de gastronomia não é um cliente que fica trocando de fotógrafo. Se eu conheço você, faço foto com você e gosto, eu vou chamar você sempre. Eu não tenho por que chamar outra pessoa. Eu conheço apenas aqui, acho que um restaurante que eu sei que ele gosta de testar. Ele chega ali, faz 2, 3, 4 trabalhos com você e diz, não, a gente agora tá querendo ver outro olhar, outra linguagem. Mas não é o comum. Então, tipo assim, quando eu cheguei, né, que você tinha, sei lá, 5, 6 fotógrafos que faziam, esses caras atendiam o Recife todo, e você ia chegar e dizer, não, eu já faço com fulano. Eu já faço com fulano. Eu já faço com fulano. Aí uma dica que eu dou, que foi uma estratégia que eu usei, é vai em quem está chegando. Então eu procurava novos restaurantes que estavam abrindo, né, chefes que estavam indo para alguma outra casa. E hoje isso é mais fácil também com o que tá no Instagram. Segue os restaurantes todos, segue os jornalistas de gastronomia, segue os jornais, segue os chefes, né, que é muito importante. Porque é desse pessoal que vai vir essas informações. Então eu sigo o jornalista e restaurante novo em tal lugar. Então, nessa pessoa já chegou, tudo bem, sou fotógrafo, tarará, apresento e já pergunto se tem alguém para fazer e tudo. Porque é mais fácil. Essa pessoa ainda não fez. E uma coisa muito importante para a gente também pensar. Existe uma concorrência? Existe. Existem pessoas fazendo, existe. Porém, eu conheço muitos fotógrafos de gastronomia. Mas se você pergunta ao dono do restaurante, ele não conhece ninguém. Então, eu recebo muita gente que diz, não, a gente estava precisando de alguém, aí pediu indicação, aí o fulano te indicou, porque a gente realmente precisava de fotógrafo, mas não conhecia. Então, a gente que está do lado de cá pensa, cara, tem 87 mil fotógrafos de comida, como é que eu vou entrar nesse mercado? Mas do lado de lá, o cara está dizendo, poxa, a gente precisa de foto de comida, quem é que faz? Não conheço. Né? Assim como eu não sabia que tanta gente no Recife era fotógrafa. Né? E quando você vem para o meu, você vai, muita gente fotografa. Então, pensa nisso. Olha menos para os lados, para quem está aqui fazendo isso, olha para o que você quer fazer e vai e faz. A gente tem uma vantagem grande. Eu não preciso ser contratado para produzir minhas fotos. Eu posso ir ali no supermercado, comprar uma pizza congelada, 2 tomates e uma cebola, chegar em casa, assar a pizza, cortar o tomate bonitinho, deixar o inteiro, fazer um montinho de farinha, por exemplo, pegar o rolo de massa da minha mãe, ou alguma coisa assim, botar aqui no cantinho, botar a coisa, pegar a pizza do forno, colocar lá, montar minha luz e fazer minha foto. Você está diante daquilo que você quer fotografar todo dia, pelo menos 3 vezes ao dia? Exatamente. Quem tem esse privilégio hoje. Você tem, sua mãe cozinha muito bem, você tem uma namorada, um namorado, um tio, alguém que cozinha, faz, poxa, bora fazer uma lasanha para fotografar? Compra as coisas e faz a lasanha. Pô, minha irmã cozinha bem, faz doce, pô, pede para ela fazer um pudim, um mousse, que é uma coisa tão fácil de fazer, e bota numa forminha e tal. Então assim, você tem como fazer, você não precisa gastar milhões de reais para isso. Você não precisa fazer toda hora, né? Coisa tipo, hoje eu vou pedir um iFood, vou pedir uma comida de algum lugar. Então, pensa, pô, eu vou pedir tal coisa e eu posso fotografar isso. Na hora que chegar, meu cenário já está prontinho aqui, minha comida chegou, bota ali, clec, 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 e depois eu como, sabe? Então, tem essas vantagens, que é o seu portfólio. Muita gente fica, mas como é que eu vou fazer portfólio? Porque eu não tenho cliente. Claro que tu não tem cliente. O seu cliente compra a sua foto. Se você não tem foto para mostrar, vão comprar o que de você? Então, sim, você primeiro tem que produzir alguma coisa para as pessoas verem e se interessarem. E não tem para onde correr. As suas primeiras produções, elas vão ser assim mesmo, né? E com alguém que você faça uma parceria, alguma coisa assim, que aí você vai tendo as oportunidades e a coisa vai rolando, né? Vai começando a acontecer. Não tem mais como te contratar para fazer fotografia de gastronomia aqui. Não.
A agenda já tá A fechada. agenda fechada desde o dia 25 de março. Foi o último dia. Foi uma parte difícil, né? Porque você vai, poxa, começam a chegar... Daniel, Já teve que recusar. Tive que recusar. Eu tive gente, por exemplo, que quando viu que eu ia fechar, disse, meu Deus do céu, eu vou correr para tentar fazer contigo. Aí teve gente que conseguiu, teve gente que não. Você, poxa, que pena, não deu tempo de... Que pena mesmo. Você, poxa... Porque, cara, eu acho que isso pra mim é uma das partes mais, gratificantes, assim. Você vê, eu quero fazer com você. Daniel, tem que ser tu, sabe? Tipo assim, poxa, que massa. Você se identifica tanto com o que eu faço, né? Com o que eu digo, sei lá. E a pessoa dizendo, não, eu vou correr pra tentar fazer contigo. Não é uma coisa assim, tipo, não vai dar tempo não, que pena. Tá bom. Mas, tipo, não, vou tentar. Aí, tipo, que bom que deu tempo. Que bom que eu fiz contigo, sabe? Então, isso pra mim é muito simbólico, né, como um fechamento que é tipo assim, eu devo voltar em algum momento, não sei, né, é uma despedida para todo sempre, mas nesse momento é um encerramento aqui, fechei esse ciclo aqui. Encerrou bem, né, cara? Bem, cara, a galera, inclusive eu tive uma resposta muito boa dos clientes, sabe, assim, de dizer, que pena, quem vai fazer a foto da gente agora? A gente vai perder o nosso fotógrafo. Mas, velho, você merece, parabéns, que coragem, que vai ser massa, com certeza vai dar certo. Ver os donos dizerem, bicho, com certeza você vai conseguir. Tu tá hoje usando que tipo de ferramenta para trabalhar? A gente sabe que ferramenta não é necessariamente o elemento protagonista do trabalho do fotógrafo, é Sim. muito mais o olhar, né, e como você usa essas ferramentas. Uhum. Mas aí, a título de curiosidade, tu usa hoje o que para trabalhar? Cara, eu sempre tive um set muito enxuto, muito pequeno. Primeiro porque eu detesto carregar peso. Então, quando eu vejo fotógrafo indo trabalhar com 3, 4, 5 malas, eu digo, cara, não faz sentido. Né? E assim, eu trabalho com a 6D e principalmente a 100mm macro, né, que para gastronomia é espetáculo, ou a 50. Normalmente é o que eu uso para fotografar. E aí eu uso muito Speedlight, ou com a sombrinha, ou o Octa, né? O Octa de 85. Pronto, normalmente é o que eu faço. Na verdade tem uma tocha no Octa, né? Que é maior. Speedlight na sombrinha, ou às vezes os dois, às vezes um. O meu famosíssimo espelhinho, né? Tem um espelhinho ali para fazer o espelhinho é mais famoso que eu. Tá ali para fazer uma luzinha aqui, trabalha lindamente. É isso, normalmente é isso. Eu gosto de trabalhar enxuto, assim, eu acho que é legal. E por exemplo, trabalhar enxuto me deu uma coisa boa que é conseguir me virar em situações diversas, né? Eu já tive tocha que queimou, por exemplo, durante o negócio. Então, cara, eu tinha 2 luzes acesas, agora só tenho uma, e agora? Né? Então, ter pouca coisa, mas eu vou pegar o rebatedor, colocar aqui, tal, vira ao lado, eu sei que essa luz aqui, ela vai... Você aprender a trabalhar com menos, né, cara? Você consegue desenrolar mais fácil uma situação Às vezes eu vejo alguns colegas um pouco preso, assim, nessa questão de, sempre trabalhou com muita coisa, que na hora que tem menos, ou, por exemplo, você tá num lugar que não tem espaço, você não tem como montar aquela coisa toda. Aí você, mas aí tá faltando, porque tem uma coisa muito trabalhadinha e tal. Eu gosto da coisa mais limpa, mais fácil de montar e desmontar e de trabalhar mesmo, sabe? Então... Esse equipamento fotografa alguma outra coisa que a gente não sabe? O que é que tu fotografa além de gastronomia? Por hobby, por prazer? Tem algum segmento que tu tem afinidade assim, que tu gosta de fazer quando não tem ninguém olhando? Cara, o pior é que não é exatamente... Tem. Eu gosto de fazer foto corporativa. Né? Eu já fiz algumas vezes para advogados, amigos meus, para contadores, por exemplo. Eu acho que esse retrato corporativo é uma parada que eu gosto. Retratos mais ou menos, eu gosto, mas não é ainda uma coisa que eu lembro de ter feito uma sessão de retrato com os chefes, né? Isso. Fez uma sessão de retratos com os chefes que eram os autores dos pratos que tu fotografava. É. Aí, normalmente, às vezes eles entram na cena e tal, né? Mas o corporativo é uma coisa que eu faço esporadicamente, assim. Né? Não divulgo porque realmente não é o principal, nem é o que eu quero vender tanto. Mas eu tenho um amigo advogado, ele chega, Praz, eu tô precisando de foto lá do escritório e tal, tu não faz não? Eu disse, faço. Porque normalmente é um trabalho rápido, né? Uma coisa ali que é 1 horinha, 2 horinhas, você mata, não são muitas fotos que você faz, né? Um retrato de um do outro, juntos, tal, vai embora.
E agora há pouco, inclusive, eu fiz de um pessoal de contabilidade. Que ele, na verdade, foi meu cliente, ele tem um restaurante também. Eu fiz as pizzas dele lá. E foi um dos que disse, não, pô, tem que ser você. Eu disse, cara, não é minha especialidade. Ele, não, mas não importa. Eu sei que o que você vai fazer vai ficar bom. Eu quero ficar tão atraente quanto aquele hambúrguer que você fotografou. Por aí. Eu quero ficar bonito igual a minha pizza, viu? Então, aí... Daniel, querido, eu queria mais uma vez agradecer você ter aceitado o convite para vir aqui conversar com a gente. Prazer. O convite ele foi estratégico porque você está indo para essa jornada nova e para a gente é muito honroso te receber aqui para tu contar a tua história e para ajudar a gente a enxergar a fotografia de gastronomia com um pouco mais de profundidade. Claro que num papo de 1 hora e meia, a gente não consegue ter profundidade em nada, mas entender um pouco como é a rotina e como é o trabalho e as justificativas das decisões que você toma na hora de fotografar um prato, isso pra gente é muito esclarecedor, é muito, assim, traz luz para esse mistério que é a fotografia de gastronomia. Sim. Então, cara, prazer. Tudo meu. Toda a sorte do mundo. Valeu. Lá na Irlanda. Eu espero que você tenha sucesso. E eu, na verdade, tenho certeza que vai ter. Então, se quiser deixar aí um último recado para a galera que está assistindo a gente. Sim, claro. Não, primeiro é que o convite foi uma surpresa muito boa. Eu acho que para mim fecha, né, com chave de ouro, né, essa oportunidade de estar aqui, de estar participando desse projeto, né, e de falar, né, para as pessoas até um pouquinho sobre essa viagem, que eu falei muito pouco, assim, até porque, cara, é uma correria gigante para organizar tudo e tal. Mas ter a oportunidade de falar um pouquinho para as pessoas sobre isso, sobre essa ideia, sobre o que é que vai acontecer, né? E eu sou professor, né? Então, falar, explicar, mostrar é uma coisa que eu gosto de fazer e compartilhar. E, cara, eu aprendi tanto com tantas pessoas ao longo desse tempo todo, né? Que poder colaborar um pouquinho, com certeza é muito bom, assim. Para mim é uma oportunidade bacana demais, né? Tá aqui num podcast, negócio bonito desse aqui, não é não? Muito bem, muito prazer. bem. Mais uma vez, obrigado. Vocês que ficaram assistindo a gente até agora, muito obrigado também. A gente teve a honra, o prazer de salivar com as fotos e com o depoimento de Daniel Prates. Quem quiser acompanhar agora, né, os fatos novos, as informações novas e viajar junto com o Daniel, acompanha Daniel no Instagram. Tem tudo lá? Vai ter tudo lá? Vai ter um bocado de coisa. Bacana. Vai ter tudo por lá. Então, ó, tá aparecendo na tela em algum lugar aqui o endereço do Instagram de Daniel. Quem não conhecia, precisa conhecer. Inclusive lá no Instagram tem a parte de... Tem umas lives salvas com bastante informação também. Legal. Olha aí, galera. Tem uns vídeos também com as aulas, umas coisas que eu fui mostrando. Inclusive tem uma sequência bem legal, que é eu mostrando o passo a passo de uma foto, tipo, desde a concepção, montagem de luz, montagem da cena, cliques, pós, tudo. Que é bem legal de assistir, que tem bastante coisa lá também. Para quem de repente tá querendo entrar ou querer conhecer o mercado, o meu trabalho também, obviamente, tem essas outras... Tem o feed, mas tem outras coisinhas lá para você explorar mais. Maravilha. Então você que está assistindo, que tem interesse em aprender um pouco sobre fotografia de gastronomia, precisa consumir esse material de Daniel. Tá no Instagram dele, deve estar ali pelo Reels, pelo feed, tá tudo lá. Eu quero mais uma vez também agradecer aos nossos patrocinadores. Sem essa galera, esse projeto não acontece. Então, um abraço, Escola Pernambucana de Fotografia, Escambo Fotográfico, locadorafotográfica.com e Recife Image. Um forte abraço, você, meu amigo e minha amiga da fotografia. Até a próxima. Até a próxima.